Então vamos lá, como sempre a gente faz uma recapitulação do que a gente viu no final da última aula, que é para a gente poder contextualizar a nossa aula de hoje, né? Então vamos lá. Então a gente na última aula começou a ver os crimes contra a incolumidade pública, né? Especificamente os crimes de perigo comum. E aí eu fiz uma recapitulação sobre classificação doutrinária de crimes quanto à lesão ao bem jurídico tutelado, diferenciando o que é crime de dano e o que é crime de perigo, né? Então, crime de dano seria aquele que o bem jurídico tutelado precisa necessariamente ser atingido, né? Como, por exemplo, o crime de homicídio, o crime de lesão corporal, enquanto o crime de perigo, o bem jurídico tutelado não necessariamente precisa ser atingido, mas ele precisa sofrer uma probabilidade de dano. E os crimes de perigo, eles são divididos entre crime de perigo comum e crime de perigo individual, e essa classificação leva em conta o sujeito passivo. Então, o crime de perigo individual é aquele crime que a gente pode identificar quem é o titular do bem jurídico. Enquanto que o crime de perigo comum, o titular do bem jurídico é a coletividade, né? Então, nós temos o que a doutrina chama de crime vago. Então, o bem jurídico pertence a todos. Ainda podemos fazer a diferença entre crimes de perigo concreto e abstrato, e essa diferença leva em conta o momento consumativo. Então, o crime de perigo abstrato, ele vai se consumar no momento em que ocorre a ação, e aí eu dei como exemplo, por exemplo, os crimes de direção sob efeito de álcool e porte legal de arma, né? Então, que basta que haja a ação sem haver a necessidade de comprovação que aquela situação levou em perigo alguém. Enquanto que os crimes de perigo concreto, o momento consumativo não é o momento da ação, mas o momento em que se constata a real situação de perigo, ou seja, o momento em que se verifica que há probabilidade de dano ao bem tutelado. Passamos a analisar o conteúdo do título 8º, né, que nós vamos ter crimes de perigo comum como o primeiro capítulo. No segundo capítulo, crimes contra a segurança dos meios de comunicação, transporte e outros serviços públicos. E, por fim, os crimes contra a saúde pública. Fiz o alerta sobre essa questão da nomenclatura que o legislador utilizou para o capítulo 1, chamando de crimes de perigo comum, o que pode levar alguém a entender que crime de perigo comum é apenas o que está no capítulo 1, o que não é verdade, certo? Então, todos os 3 capítulos contêm crimes de perigo comum, tanto o capítulo 1, que recebe o próprio nome de crime de perigo comum, quanto os crimes contra a segurança dos meios de comunicação, transporte e outros serviços públicos, quanto os crimes contra a saúde pública. E aí a gente já passou a analisar o primeiro tipo penal dos crimes de perigo comum, do capítulo 1, que é o crime de incêndio. Então, a redação do caput do artigo 250, ela não é complicada, ela é bem fácil de entender. Então, seria causar incêndio, expondo perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outro. Então, a conduta seria causar o incêndio, ou seja, dar causa ao fogo, e o expor a perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outros nos leva a concluir que dentro da classificação dos crimes, esse crime aqui, além de ser crime de perigo comum, é um crime de perigo concreto, pois não é só o fogo, certo, que vai caracterizar o crime de incêndio, mas o momento em que se concretiza essa exposição, essa probabilidade
de perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outro. Então, isso é o conteúdo do caput. A gente viu que nós temos, no parágrafo primeiro, dois incisos, né, que trazem situações em que vão acarretar causa de aumento de pena, e um deles é um especial fim de agir. Então, em relação ao elemento subjetivo, a gente tem o dolo genérico para o caput, mas especificamente para o parágrafo primeiro, inciso 1, nós vamos ter que o intuito de obtenção de vantagem pecuniária em proveito próprio alheio é um especial fim de agir que acarreta a causa de aumento de pena. E o inciso 2 traz uma série de locais, né, pessoal? Então, é o local onde há a ocorrência do fogo. Então, o legislador enumera aí dos incisos, das alíneas, né, do inciso 2, das alíneas A a H, locais em que ou traz um risco maior para pessoas, como no caso de casa habitada, edifício público, destinado ao público, ou traz locais em que o fogo se propaga de forma mais rápida e o combate é mais difícil, como por exemplo, o depósito explosivo, combustível inflamável, fazendo a observação na linha H, que traz 4 locais, né, lavoura, pastagem, mata ou floresta, e que a gente fez a observação na quinta passada, que mata ou floresta. A gente não utiliza mais a norma geral do Código Penal, né? Então, pelo princípio da especialidade, a gente vai utilizar a Lei de Crimes Ambientais. E viu ainda que há a previsão culposa do crime de incêndio, ou seja, quando o agente causa, né, dar causa ao incêndio, expondo a perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outro, agindo com imprudência, negligência ou imperícia. Os principais elementares do tipo, então, o bem jurídico tutelado aqui seria a incolumidade pública, né, pois ultrapassa a esfera individual, não está aqui se protegendo o patrimônio individual ou a vida de forma individual ou a integridade física também, sim da coletividade. Quanto aos sujeitos, crime comum, né, tanto, pois qualquer pessoa pode praticar o crime, né, e a gente viu que, inclusive, o proprietário do bem, né, pode praticar o crime, e quanto o sujeito passivo, a gente viu que nós temos aí um crime vago, ou seja, é a coletividade, né? Obviamente, de forma secundária, quando a gente fala de forma secundária, porque não é o objetivo principal da norma, né? Então, a norma não visa proteger patrimônio individual de ninguém, mas da coletividade, então nós temos aí, secundariamente, o particular prejudicado. E quanto ao tipo objetivo, a gente viu uma série de definições, né? Além do núcleo do tipo causar, né? Viu que é incêndio. Quanto ao tipo subjetivo, a gente viu que tem a forma dolosa e culposa. Quanto à tentativa, a gente viu que dentro daquela classificação de crimes de perigo concreto e abstrato, aqui nós temos o crime de perigo concreto, pois efetivamente deve ocorrer a situação de perigo e não apenas a conduta de causar o incêndio. E alguns esclarecimentos, né, acerca de alguns conceitos, né, o que é explosivo, combustível, o que significa inflamável, lavoura, mata, floresta, e o esclarecimento aí da aplicação da norma especial em relação à norma geral, em relação ao Código Florestal e à Lei de Crimes Ambientais, no que se refere a mata ou floresta. E eu fiz um alerta, né, muito importante aí, em relação à forma qualificada dos crimes de perigo comum. Então, não esqueçam que o artigo 258, ele vai qualificar
todo o capítulo 1 do título 8º. Então, para todos os crimes de perigo comum, vocês têm que verificar. Primeiro, se foi praticado a conduta de forma culposa ou dolosa. Eu acho que eu até risquei, né, o slide aqui. Então, primeira separação, né? Aí, em seguida, pessoal, você vê o resultado. Se o resultado for lesão corporal de natureza grave, no caso de incêndio doloso, né? Aí temos aí a qualificadora pelo resultado lesão corporal de natureza grave, e também temos a qualificadora pelo resultado morte. E a segunda parte, né, que no caso de culpa, também temos que ver o resultado, a lesão corporal e o resultado morte, para aplicar a qualificadora. Então, salvo engano, nós paramos nosso último encontro, a nossa última aula aqui. Dúvidas sobre o que a gente viu até aqui, pessoal? Se não, considerando o silêncio como a falta de dúvida, vamos em frente. Considerando que a Lívia é a procuradora de todos vocês que respondeu não por todos. Vamos lá, então. Vamos dar sequência. Pessoal, o 251, também crime de perigo comum, traz o crime de explosão, certo? Então, cuidado, né, pessoal? Porque atear fogo em depósito de explosivos é crime de incêndio. O crime de explosão seria outra conduta. Então, também com dolo de perigo, não com dolo de dano, seria expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. E aí, observem que o crime de explosão não necessita da explosão em si, certo? Nós temos 3 situações que pode configurar o crime de explosão. Então, mediante explosão, né? Mediante arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeito análogo. Então, observem, a explosão em si, por óbvio, vai caracterizar o crime de explosão, levando em consideração, né, pessoal, que da mesma forma que o artigo 250 traz o expor a vida, a integridade física ou patrimônio de outro, o que nos leva a concluir que esse crime é de perigo o quê? Concreto ou abstrato? Basta a explosão, o arremesso ou a colocação do projétil, ou essas condutas têm que levar a uma probabilidade de dano, né, aos bens jurídicos, aí, vida, integridade física ou patrimônio. Hein? A expressão é a mesma do crime de incêndio, né? Expor a perigo a vida, expondo a perigo a vida, a integridade ou o patrimônio. Então, dessa vez, Fernanda não acertou, né? O crime é de perigo concreto. E observem que tem algumas expressões que a gente tem que considerar aqui, né? Por exemplo, colocação de engenho de dinamite, né? Então, quando se fala em engenho de dinamite ou outra substância análoga, pessoal, é um dispositivo que não é apenas a dinamite. Por exemplo, um dispositivo que tenha um mecanismo temporal. Tá? Então aí quando se fala em engenho, né, que tem qualquer mecanismo de disparo da dinamite. E observar também que o CAPT fala em dinamite ou substância de efeito análogo, certo? Então, para ver a configuração
do caput do artigo 251, o material utilizado tem que ser dinamite ou substância de efeito análogo, certo? Como, por exemplo, nitroglicerina, né? Eu não sou entendido em... Eu já explodi muita coisa na minha vida, certo? Mas eu não sou especialista em explosivos, não. Mas isso é importante. E eu já vou explicar por quê. E além disso, né, pessoal, o arremesso ou simples colocação. Então, basta o arremesso, né? Então, basta o arremesso da dinamite ou da substância de efeito análoga, mesmo que ela não venha a explodir, certo? Já caracteriza o crime de explosão. Ou a colocação, obviamente considerando que esse arremesso ou a colocação coloca, né, leva uma probabilidade de dano ao patrimônio de integridade física o, ou a vida de outras pessoas, né? Considerando aqui que nós estamos dentro do título dos crimes contra a incolumidade pública e que deve ser um número determinado. Então, todos aqueles exemplos que eu utilizei no incêndio, né? Eu toquei fogo no meu carro várias vezes, né, na aula passada, eu posso muito bem explodir agora o meu carro várias vezes. Todas as situações do fogo no carro vão servir também para a explosão do carro, né? Obviamente, se eu explodo o meu carro num local totalmente descampado, né, que não vai levar risco a ninguém, eu estou apenas exercendo o direito pessoal. Olhem bem, eu estou considerando só o fato de eu explodir o carro, sem levar risco à integridade física, ao patrimônio ou a vida de outra pessoa. Eu não estaria praticando o crime. Mas só para deixar claro que, no caso de eu transportar explosivo e levar até o local, só o simples fato do transporte de explosivo eu estou praticando um crime, que é tipificado no Estatuto do Desarmamento, certo? Então, o transporte de explosivo, ele é, por si só, um crime, né? Um crime anterior. O crime é absolvido, professor? Lucas, aí o crime seria absolvido pelo própria explosão. Certo. A gente vai até ver, Lucas, que o Código Penal traz essa conduta de transporte também, de explosivo, mais na frente, mas que é absolvido pelo princípio da especialidade pelo Estatuto do Desarmamento, ok? Da mesma forma, as outras condutas, né? Arremessar ou colocar o explosivo. Se você vai na praça de alimentação de um shopping e a simples fato de colocar um explosivo, mesmo que não venha a explodir, por si só já caracteriza o crime. Ok? Então, essas são as condutas do CAPT. E observem que eu disse que, olha, é importante você saber o que não saber, né? Porque ninguém aqui vai ser especialista. Pode até ser que alguém queira ser, né? Eu não posso falar ninguém vai ser, mas ninguém aqui, pelo menos no momento, eu acho que é especialista em explosivos. Mas o parágrafo 1º do artigo 251, ele traz uma natureza jurídica de privilégio, porque ele traz que se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeito análogo, aí nós temos uma pena menor, né? Reclusão de 1 a 4 anos. E aí, só para exemplificar, né? Por exemplo, explosivos fabricados com pólvora, né? A pólvora, ela não é um explosivo considerado de efeito análogo à dinamite. Ela tem um potencial explosivo menor. Então, ela entraria, por exemplo, aí no parágrafo 1º do artigo 251, certo? Obviamente, no caso concreto, né, pessoal, um crime de explosão, quem vai determinar qual foi o explosivo utilizado é uma perícia, né? Então, não é
um leigo que vai dizer, esse explosivo é de efeito análogo, né? Outros exemplos, né? Então, existem alguns componentes, eu não posso nem dar os exemplos que eu dou em aula presencial, porque a aula fica gravada, né? Senão daqui a pouco eu sou enquadrado no artigo 286, que é induzimento ao crime, né? Então, por exemplo, explosivos que são feitos com componentes de produtos agrícolas, né? Fertilizantes. É possível fazer? Você vai numa casa que vende produto agrícola, se você souber utilizar, você pega alguns componentes do fertilizante e consegue fazer explosivo. Isso também não é considerado de efeito análogo à dinamite. Então, isso se enquadraria aí no caso do parágrafo primeiro. Isso, pessoal, tem gente que usa esse tipo de explosivo, né, para pesca, né? Eu jogo explosivo no rio, no lago, e a explosão mata os peixes, eles sobem e a pessoa pega. Aí não se enquadraria aqui porque é crime ambiental também, né? Que é proibido pesca com explosivo. Tranquilo até agora? Beleza? Todo mundo está sabendo explodir as coisas, quase terrorista já. Então vamos lá para frente. Observar, pessoal, que as mesmas causas de aumento de pena. Professor. Oi, Gabriela. Só uma dúvida. Aqui o lucro do tipo é expor a perigo. Não é necessário ocorrer a explosão para configurar o crime, né? Só o fato de portar o crime com intenção já é crime. Na verdade, o crime do 251. Na verdade, a conduta não é portar, certo? Porque a conduta é explodir, né? Efetuar a explosão, arremessar o explosivo, mesmo que ele não exploda, ou colocar em algum local, certo? Porque a posse, o porte do explosivo, certo? Ela é configurada no Estatuto do Desarmamento. É a mesma coisa é como se fosse similar a um porte legal de arma, certo? Então, veja só as condutas, efetuar a explosão, arremessar o explosivo ou colocar o explosivo em algum local. Ok? Então, vamos lá. Da mesma forma que o 251, nós vamos ter causas de aumento de pena. E aí o legislador, né, utilizou, né, um atalho. Né? Ele simplesmente colocou no parágrafo 2º que aumentam-se as penas de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 1º, do artigo anterior, ou seja, se a conduta é com intuito de lucro, né, de obter vantagem, né, ou é visado ou atingida qualquer das coisas enumeradas no número 2. Então, aqui a gente já viu todas as situações do número 2 também, né, casa habitada ou para habitação, oficina, estaleiro, embarcação, né? Então, todos aqueles locais, né, aqui apenas o legislador fez uma remissão ao parágrafo anterior e você simplesmente considera todas as observações que foram feitas para o parágrafo anterior servem para o parágrafo 2º do artigo anterior, né, parágrafo 1º, serve para o parágrafo 2º do 251. Só tem uma observaçãozinha a ser feita, né, que você tem que ter cuidado, é com a intenção, né, porque lá uma das alíneas do parágrafo 1º, aliás, do parágrafo 1º, inciso 2º, traz depósito de explosivo. Então, a diferença que há entre incêndio em depósito de explosivo e explosão vai ser a intenção, né? Se a intenção é causar o fogo ou se a intenção é explodir. Então, tem que ser analisado o caso concreto.
E serve também, né, pessoal, a mesma observação que eu fiz em relação a outros concursos de agentes, ou concurso de crimes, desculpa. Desculpa que hoje é uma terça-feira com cara de segunda, né? Eu tomei tanto antialérgico esse final de semana que ainda estou lesado. Por exemplo, se a intenção é matar alguém com explosivo, né, esse mesmo exemplo foi utilizado no incêndio. Se a intenção era matar alguém com fogo, nós não vamos ter aqui o crime de explosão, nós vamos ter o crime de homicídio qualificado pelo uso de explosivo, porque vocês lembram que o parágrafo 2º do artigo 121 traz essa possibilidade de qualificar pelo uso de explosivo. E ao ser verificado que essa conduta levou uma probabilidade de dano a um número indeterminado de pessoas, aí nós vamos ter um concurso de agentes do crime de homicídio qualificado pelo uso de explosivo e vamos com o crime de explosão. Aí eu faço a pergunta, e se no caso a pessoa não queria matar alguém, queria só explodir, e teve como decorrência uma morte, como é que eu tipifico essa conduta? Vamos lá, meu povo? Quem? Alguém? Ninguém? Gabi, é préter doloso. Lembre-se daquele artigo 258, que eu acabei de falar. Então, só voltar aqui. Certo? O 258, ele vai se aplicar ao 251 também. Então, no caso, se eu tinha o dolo de perigo, né? Dolo de perigo. Eita, que minha coordenação motora tá boa hoje. E tem como resultado, né, morte, certo? Aí eu tenho a aplicação do 251, certo? Combinado com o 258. Ok? Não esqueçam do 258, certo? O 258 vai qualificar todos os crimes desse capítulo. Tranquilo, pessoal? Até agora? E aí, pessoal, o parágrafo 3º traz a previsão de culpa. Mas observe um detalhe da previsão de culpa. É que, da mesma forma que o caput faz a distinção entre dinamite e substância de efeito análogo, o parágrafo 3º também traz, certo? Então, a culpa da explosão de dinamite ou substância de efeito análogo, vocês podem perceber que ela é mais grave do que se não é substância de efeito análogo. Então, a culpa de alguém que negligentemente explode uma dinamite ou levando a perigo a vida e a integridade física ou patrimônio de outros, é diferente da culpa de quem explode, por exemplo, pólvora, né? Que foi uma das substâncias que eu exemplifiquei como substância diferente de dinamite ou outra de efeito análogo. Então, fazer essa observação. Então, a substância em si vai trazer diferença tanto para o caput quanto para o parágrafo 3º, que é a previsão culposa do 251. Vamos lá dar uma olhada nos principais elementos do tipo, para ver se a gente conseguiu alcançar todos com a explicação, né? Então, quanto ao objeto jurídico tutelado, continuamos aí
com a incolumidade pública, né? Então, a gente sabe que todos esses crimes, e isso vai ser repetitivo, todos esses crimes ultrapassam a esfera individual e atingem a coletividade. É óbvio, certo, que de forma secundária pode haver alguma pessoa que individualmente sinta prejudicado. Então, temos crimes comuns, crime comum quanto sujeito ativo, e, mais uma vez, o crime aqui é vago. Então, a coletividade, né, como sujeito ativo imediato, né, e sendo particular apenas um sujeito passivo distante. Então, temos aí, mais uma vez, quanto ao sujeito passivo, crime vago. Quanto ao tipo objetivo, nós temos 3 condutas, né? A explosão em si, o arremesso ou a simples colocação. E aí, observar de que, né? De engenho de dinamite ou substância de efeito análogo, que é o que traz o caput e o parágrafo 3º, quando traz a previsão culposa. Só lembrando que, se não é dinamite ou substância de efeito análogo, nós teremos aí a aplicação do privilégio. Obviamente, né, pessoal, quando eu falo engenho de dinamite ou substância análoga, e o que não é esse engenho de dinamite ou substância de efeito análogo, para a aplicação do privilégio do parágrafo 1º, tem que ser uma substância que tem um potencial destrutivo menor do que a dinamite, né? Não vai ser maior. Quanto ao tipo subjetivo, né, temos o dolo, sem especial fim de agir, e observando que o parágrafo 2º do artigo 251 se refere ao parágrafo 1º do 250, que traz no inciso 1 do parágrafo 1º o intuito de vantagem, né? Então, quanto ao dolo, para configurar a causa de aumento de pena em relação ao intuito de vantagem econômica, nós teríamos aí um especial fim de agir. Lembrando do Estatuto do Desarmamento, né, que tanto a Gabriela quanto o Lucas, né, fizeram pergunta que foi remetida a ele, que o simples porte, né, o simples fato da pessoa transportar o explosivo, mesmo que não haja explosão, não haja colocação ou não haja o arremesso, já configuraria por si só um crime. E a gente viu que é crime de perigo concreto. Então, a consumação vai se dar quando efetivamente ocorre a situação de perigo. Então, como eu falei, né? Peguem os mesmos exemplos do carro que eu toquei fogo várias vezes na aula passada e usem para o incêndio. Tem que verificar se naquela situação, certo, ocorreu uma probabilidade de dano para bens jurídicos que são previstos aí no 251, né? Repetindo, patrimônio, integridade física e vida de outras pessoas. Vimos que tem a fórmula privilegiada, né, que é a questão de substância que não é análoga à dinamite, e as causas de aumento de pena lá do 250. Tranquilo, pessoal? Podemos passar para frente? Considerando aí o silêncio como sim. Vamos lá. Em seguida, pessoal, a gente tem uso de gás tóxico ou asfixiante. Então, temos aí expor a perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outro usando gás tóxico ou asfixiante. Esse
é bem simples, né? Não tem causa de aumento de pena. E aí tem a forma culposa, né? Se o crime é culposo, tem uma aplicação de pena mais branda. Pelo que nós já analisamos até agora, né? Eu vou fazer a mesma pergunta aqui que eu fiz no início do 251. Pela redação do 252, quanto ao momento consumativo, esse crime do 252 é de perigo concreto ou abstrato? Concreto, Calel, exatamente. Por quê? Ora, é só observar a redação, né? Não é somente usar o gás tóxico ou asfixiante. A utilização desse gás tóxico ou asfixiante deve levar, né, a perigo, ou seja, levar uma probabilidade de dano à vida, à integridade física ou patrimônio de outro. Então, gás tóxico é aquele que envenena, né, e o asfixiante é aquele que afeta as vias aéreas, né, afeta a questão da respiração. Aí existem gases que são tóxicos e asfixiantes ao mesmo tempo, certo? Por exemplo, o gás lacrimogêneo, né? O gás lacrimogêneo, ele é considerado tanto tóxico quanto asfixiante. Vamos ver só se vocês estão atentos, né? Ou se estão ainda sobre os efeitos do feriado prolongado. Eu disse que o gás asfixiante é aquele que acomete nas vias aéreas, né? Sufoca. E o tipo penal fala em expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outro. Seria possível utilizar um gás asfixiante e o crime se concretizar do 252, porque levou a perigo o patrimônio de alguém? Fernanda diz que sim. Por que, Fernanda? Cite um exemplo. Cachorro, né? Os animais, né? Os animais, eles são considerados patrimônios, são semoventes. Então, a Fernanda está corretíssima. Então, existe, sim, a probabilidade da gente levar, com a utilização de um gás asfixiante, levar a perigo o patrimônio das pessoas. Agora, só lembrando, né, que nós estamos diante de um crime de perigo comum. Então, tem que levar o patrimônio de um número indeterminado de pessoas, né? Então, se eu quero matar o cachorro do vizinho, na verdade, aí eu estou praticando um crime ambiental, né? Matar um animal doméstico ou silvestre, ele é previsto como crime ambiental. Mas a utilização do gás seria que levasse um número indeterminado de animais, por exemplo, poderia ser caracterizado aqui. E além do crime ambiental, né? Porque aqui, no caso, eu estou só dando o exemplo do semovente, né? No caso de silvestre, é porque não pertence a ninguém, né? Então, vamos lá. Não tem muito o que explicar nessa conduta, mas a gente tem aqui a mesma coisa, a proteção da incolumidade pública, então, em relação ao bem jurídico tutelado, traspassa aí a esfera individual, vai atingir um número indeterminado de pessoas, né? E quanto aos sujeitos, a mesma coisa também dos anteriores. Nós vamos ter crime comum em relação ao sujeito ativo e em relação ao sujeito passivo, à coletividade. Essa observação que tem aí, inclusive a força policial, meu povo, é o seguinte. Eu acabei de falar para vocês que
que o gás lacrimogêneo ele é considerado tanto asfixiante quanto tóxico, né? E as forças policiais, elas têm permissão para a utilização do gás, certo? Ocorre que existe limite para tudo, né? Então, o policial militar, ele vai, no caso que é quem faz o policiamento ostensivo, repressivo, né? Se ele utiliza esse gás de forma exagerada, né? Aquilo que ultrapassa o limite do seu direito, ele vai responder por isso. Então, não é porque ele tem permissão para utilizar que ele pode utilizar de forma desmedida, né? Quanto ao tipo objetivo, né, pessoal? A gente tem aí o verbo utilizar, ou seja, fazer o uso, né? E alguns conceitos que eu já até comentei com vocês, né, sobre o que vem a ser gás tóxico, né, que é aquele que envenena, né, intoxica o organismo. Aí tem alguns exemplos aí para vocês: ácido cianídrico, benzina, anidro sulfuroso, diodacetona e gás asfixiante capaz de causar sufocação, né, às vias aéreas, né. Então, dióxido de carbono, metano, butano, propano, certo? Então, monóxido de carbono, substância, essa aí eu não vou nem saber ler, né? Metahemoglobinizantes, certo? A segunda chamada vai ser oral e eu vou pedir para você soletrar metahemoglobinizante, viu? Vamos lá, para frente. E quanto ao tipo subjetivo, nós temos, da mesma forma dos anteriores, nós vamos ter tanto o dolo, e aí aqui nós não temos as hipóteses do incêndio ou da explosão, que tinham a hipótese de causa de aumento de pena quando havia um especial fim de agir. Aqui não. Aqui a gente só tem o dolo genérico, né? Não há essa previsão. E há a previsão da forma culposa apenas. E mais uma vez, né, pessoal, nós vamos ter crime de perigo concreto, pois a própria redação do tipo penal traz fazer uso do gás asfixiante, né, ou tóxico, e aí vem levando em perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outro. Então, mais um crime de perigo concreto. Eu não tô comentando a possibilidade de tentativa, né, pessoal? Mas de todos os crimes que a gente viu até agora, as condutas são plurissubsistentes, né? Ou seja, a possibilidade de fragmentação da conduta. Então, nós temos aí a possibilidade de tentativa. Dando sequência aí, pessoal, a gente vai ter fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico ou asfixiante. Então, nós vamos ter fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante, ou material destinado à sua fabricação, certo? Então, nós temos aí um tipo plurinuclear, né? Nós temos vários núcleos, vários verbos.
E aí, só em relação à classificação dos verbos, eu posso fazer uma série de perguntas a vocês. Primeiro, esse tipo, né, sendo plurinuclear, como é que ele se classifica? Ele seria múltiplo alternativo ou múltiplo cumulativo? Vamos lá, que a gente já conversou várias vezes sobre isso. Bora o povo mais participativo, pelo menos. Alternativo, Calel, muito bem. Então, vocês observem que os verbos são colocados de formas alternativas. Eu tenho uma lista, né, separada por vírgula, e no fim, a última conduta, eu tenho um ou, né? Então, fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar. Isso quer dizer que em um único contexto fático, certo? No mesmo contexto fático, mesmo que haja a prática de mais de uma conduta dessas, haverá apenas um crime. Ainda eu posso perguntar o seguinte: esse crime aí, ele é instantâneo ou permanente? Ou depende? Aí é fácil, né? Quando eu boto a opção depende, corre todo mundo para ela, né? Bora, meu povo, participar, que eu já estou aqui rouco. Lívia, agora resta. Agora, como a Lívia respondeu primeiro, eu vou perguntar: depende de quê? Vamos lá, Lucas, depende de quê? Olha, a Lívia ainda provoca o Lucas, né? Exatamente, Gabriel, depende do verbo, certo? Depende do verbo. Ora, fabricar, fornecer, adquirir. Tudo isso é instantâneo, mas possuir ou transportar é permanente. Então, possuir, enquanto eu tenho a posse dela, da substância, eu estou praticando o crime. Da mesma forma é o transportar. É o transportar, enquanto eu estou transportando, eu estou na permanência do delito, certo? Então, depende do verbo. Essa questão de classificação do crime, pessoal, não é uma coisa absoluta. Esse crime é instantâneo, esse crime é permanente. Depende do verbo. Quando os crimes são plurinucleares, o fabricar no momento que produz, já está consumado o crime. Ok? Então, depende do verbo. E aí, pessoal, teríamos aí um elemento normativo, né? Que seria esse sem licença da autoridade. Obviamente, se a pessoa tem a licença de autoridade para fazer o transporte, para fazer o fabrico dessa substância, não teria sentido a autoridade autorizar e depois punir a pessoa, né? Certo? Então, elemento normativo. Observação importante. Em relação à substância ou engenho explosivo, não se usa mais esse tipo penal, certo? Esse tipo penal só se usa em relação a gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação. Então, seria as condutas relativas a fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar sem a licença da autoridade o gás tóxico ou asfixiante ou componentes para a fabricação desse gás, certo? Então, quanto à substância ou engenho explosivo, tacitamente revogado pelo Estatuto do Desarmamento, que é lei especial em relação ao artigo 253
do Código Penal. Vamos para frente, né? Quanto aos principais elementos do tipo, a mesma coisa, né? Vai ser aqui uma série de repetição. Crime de contra a incolumidade pública, né? Aí aqui, pessoal, observem que pela primeira vez no capítulo dos crimes de perigo comum, nós temos um crime que se classifica como crime de perigo abstrato, né? Porque o tipo penal não faz nenhuma exigência em relação à probabilidade de dano ou colocar em risco nenhum bem jurídico, né? Basta a conduta. Então, vamos voltar aqui. Então, basta a conduta de fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, o crime já está consumado. Então, essa classificação aqui, quanto crime de perigo abstrato, lembre-se, faz referência direta ao momento consumativo. E quanto aos sujeitos, a mesma coisa. Eu vou ter crime comum em relação ao sujeito ativo, crime vago em relação ao sujeito passivo e a observação que eu já tinha feito, né, aí só o fundamento legal, que não se aplica mais esse dispositivo do 253 em relação a explosivos, né, porque o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003, né, trata de forma especial dessa conduta. E, quanto ao tipo objetivo, nós vamos ter os núcleos, né? Então, aí o conceito de cada um: fabricar, fornecer, adquirir, possuir, transportar, né? O que é a substância, né? Explosivo ou engenho explosivo, né? Isso aí a gente já viu no crime de explosão. O que é gás tóxico, o que é gás asfixiante e o que é o material destinado à sua fabricação. No caso, são os componentes, né, do gás tóxico e do gás asfixiante. Quanto ao tipo subjetivo, nós não temos especial fim de agir aqui também, né? O dolo é genérico, certo? Havendo a possibilidade de tentativa aqui, assim como nos anteriores. E, como eu já disse, né, quanto ao momento consumativo, aí a gente classifica como perigo abstrato, basta a conduta, não precisa haver a comprovação em cada caso da probabilidade do dano. Perigo, quanto a esse crime de transporte aí, tem alguma dúvida, pessoal? Esse é talvez um dos mais simples, né? Ainda resta alguma dúvida? Tranquilo, né? Beleza. Esses crimes, pessoal, eles talvez esse título, talvez não, com certeza. É um título que é importante quando a gente chega, principalmente nos crimes lá que atentam contra meios de transportes e serviços de comunicação ou de serviço público, porque, vez por outra, né, a gente vê isso ocorrer já. Até algum tempo atrás,
era difícil a gente ter exemplo desses crimes, mas esses atentados a ônibus, a antena de TV, a gente vai ver no próximo capítulo, a gente já consegue visualizar melhor, certo? Mas talvez da disciplina esse seja o título mais chatinho, certo? Que é muito repetitivo. O 254 e 255, pessoal, é bom a gente dar uma olhada nos dois de uma vez só, né? Porque nós vamos ter o crime de inundação, certo? E vamos ter o crime de perigo de inundação. O crime de inundação, que está no 254, seria causar inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outro. E aí nós temos, no próprio preceito secundário aí, né, a pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa, no caso de dolo, ou detenção de 6 meses a 2 anos, no caso de culpa. No caso do perigo de inundação, pessoal, seria remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, o obstáculo natural ou obra destinada a impedir a inundação. Então, nós temos duas situações distintas, certo? No crime de inundação, que é dar causa a um grande volume de água, certo? E no crime de perigo de inundação seria a mera remoção de algum obstáculo, seja ele produzido pelo homem ou natural, que faça a contenção da água, que impeça a inundação, certo? Então, essas são as duas situações, a de inundação e a de perigo de inundação. Vamos lá ver se vocês já conseguiram fixar quanto ao momento consumativo, a diferença entre crime de perigo comum, aliás, comum não, que todos aqui são comuns, entre crime de perigo abstrato e crime de perigo concreto. Os dois, tanto o 254 quanto o 255, se classificam como o quê, meu povo? Crime de perigo abstrato ou crime de perigo concreto? Exatamente, Lívia, Caléo, Lucas, sempre os mesmos, né? Faltou só a Ana Gabriela participar, e a Fernanda também sempre participa. Tá certo, Gabriela. Também uma cobrança dessas, né? É concreto, né, pessoal? Vejam que a conduta das duas traz trazendo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio, certo? Então, se há inundação, o crime é o 254. Se há a possibilidade da inundação, há o 253. Exemplos. E olha que não importa se a remoção de obstáculo é feita na própria propriedade, certo? Vamos supor que dentro de uma propriedade tem uma barragem, certo? E aí, em período de seca, e essa barragem é o que impede que a água alague, inunde plantações dos vizinhos, ou até mesmo chegue até uma cidade e inunde a cidade, certo? E aí, em período de estiagem, né, de seca, o dono da propriedade vai lá e retira a barragem. Ora, sendo constatado que a simples remoção dessa barragem leva a um perigo, né, quando sobrevier a água, né, quando vier o tempo de... Aqui na nossa região, né, temos o período chuvoso e não chuvoso, né?
às vezes, por muito tempo, a gente só tem um não chuvoso, né? Então, o simples fato dessa remoção já caracteriza um crime, desde que constatado que há uma probabilidade de dano à integridade física, ao patrimônio ou à vida de outras pessoas, certo? E aí a conduta teria remover, destruir ou inutilizar. Quando sobrevém a água, né, e por falta da barragem, a água inunda a propriedade de várias pessoas, ou chega na cidade e inunda a cidade, aí nós já temos o crime do artigo 255, certo? 254, desculpem, que é o crime de inundação. Então, a diferença vai estar entre a água e não há a água, né? Essa é a diferença dos dois. Um Professor, exemplo. Oi. nesses casos, não necessariamente ser a água, por exemplo, no caso lá de Brumadinho, o que aconteceu ali não foi só simplesmente esses crimes porque tinha crime ambiental, mas porque era minério, dejetos de minério e tudo, né? Mas se não fosse só água limpa, incorreria só nisso aqui ou só nesse crime de 254 ou teria algo mais? Olha, no caso de Brumadinho, Gabriela, foi constatado a omissão em relação à manutenção da barragem, certo? O Lucas Rodrigues está até colocando no chat. Os diretores, né, lá da empresa, da Vale, eles foram indiciados por homicídio, além dos crimes ambientais. E aí é homicídio por dolo eventual. Porque eles sabiam da situação de risco, certo? E não agiram. Aqui a gente tem que ver que a gente está tratando de crime de perigo. Então aqui o dolo é de perigo. Não pode ser dolo de dano. Lá foi considerado que houve, né, o dolo eventual, ou seja, sabiam-se da probabilidade do problema e não se importaram com o caso. Aí responde em concurso por crime ambiental, por crime de inundação, por crime de homicídio, né? Como diria aquele boneco das garras da patrulha, né, o delegado, se jogasse a Constituição para cima, na página que caísse, tinha um crime deles, né? E olha que ele usa a Constituição, né, para cair o crime, né? Ok? Então, ali, no caso, você tem que ver a questão fática, porque houve o dolo eventual. Beleza? Mas ele responde pelo homicídio, pela inundação e por todos os crimes ambientais. Na verdade, houve a morte de um rio, né? Porque o rio nunca mais vai ser recuperado. Sem falar do solo, de vegetação, né? Chegou até ao mar, né? Chegou no Espírito Santo, no mar. Então é bem complexo aquilo ali. Quanto à questão de remoção, né? Porque o 255 fala de obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação, né? Só para dar um exemplo, o exemplo que eu acabei de dar de remoção de uma barragem é de obstáculo para impedir inundação. Mas vamos supor, vamos dar um exemplo aqui de obstáculo natural. Por exemplo, o que mantém o leito de um rio, vamos supor que é uma grande rocha. E aí alguém remove a rocha, seja de que maneira for, né? Betona a rocha, né? Explode a rocha, retira. E isso faz com que mude o curso de um rio, certo? E aí, se a retirada da rocha é em momento que não tem água, nós teríamos aí o crime de perigo de inundação. Se tem água e o rio é desviado, né, o curso do rio é desviado para um local
onde vai haver a probabilidade de dano em relação a sempre esses três bens jurídicos que esses tipos penais falam, né? Integridade física, vida e patrimônio de outros. Vamos lá, só mesmo para conferir, né? Porque a gente já está... Esse negócio aqui ninguém aguenta mais, né? Ver esses elementos de tipo aqui nesse capítulo. Então, nós vamos ter a proteção à incolumidade pública quanto à objetividade jurídica, a mesma coisa de sempre. Comum quanto ao sujeito passivo à coletividade. Inclusive, né, pessoal, o dono da propriedade. Não é porque está na minha propriedade que eu posso retirar. Se for algo que impeça a inundação, eu não posso retirar. E aí, os elementos objetivos, né? Então, nós temos os verbos, né? Causar, remover, destruir, inutilizar, e a que se refere o verbo, né? No caso de causar, a inundação, e no caso de remover, destruir, inutilizar, o obstáculo natural ou obra, né? Aquilo que o ser humano criou. Quanto ao tipo subjetivo, observar, pessoal, que não há finalidade específica, o dolo aqui é genérico, e que só há forma culposa no artigo 254. Então, no período de inundação, não há previsão de forma culposa, logo não se punir. Sendo que, em todas as situações, a conduta é plurissubsistente, havendo a possibilidade de tentativa. Tranquilo até agora, meu povo? Isso é tão fácil que é muito chato, né? Sim, é fácil ou é sim porque é chato, ou é sim porque é os dois, Gabriela? É sim, se tá tranquilo até agora, sim. E é chato também, né? Um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Dando sequência aos crimes de perigo. Agora, só um detalhe, viu, pessoal? Faz alguns minutos. Faz alguns minutos que eu não falo do artigo 258, viu? Que é a qualificadora. Então, não esqueçam que a qualificadora do 258, né, então, você observar se a dolo ocupa e olhar quando o resultado, quando a conduta é dolosa, lesão corporal de natureza grave ou morte, e quando é culpa, lesão corporal ou morte. Então, não esquecer que tanto para inundação, quanto para agora o desabamento ou desmoronamento, tudo vai se aplicar ao 258, viu? Então, não se esqueçam disso. E até retornando um pouquinho para a pergunta da Gabriela, né, sobre Brumadinho, se não tivesse sido considerado o dolo eventual no homicídio, né, na tipificação da conduta daquelas pessoas como homicídio,
nós teríamos que obrigatoriamente, né, aplicar o 258 junto com a inundação, né, além obviamente, dos crimes ambientais. O 256, pessoal, é causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outro. Muito simples também, né, pessoal? A única coisa que tem, assim, mais... E aí, tanto faz, né? Porque não vai trazer diferença alguma para o tipo penal, é sobre o que é desabamento ou desmoronamento, certo? Então, quando a gente for observar o tipo objetivo, a gente vai fazer essa diferenciação. E aí eu não vou mais nem fazer a pergunta se o 256 é crime de perigo concreto ou abstrato, porque vocês já estão craque nisso, né? Então, basta observar a redação, né, que não é só causar o desabamento ou desmoronamento, exige, para o momento consumativo, exige, certo? Uma probabilidade de dano, né? Então, causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo à vida, a integridade física ou patrimônio de outro. Então, o momento consumativo não é o momento em que se causa o desabamento ou desmoronamento. É o momento em que se verifica que há a exposição à vida, à integridade física ou patrimônio de outra pessoa, certo? Vamos logo para os tipos, para os elementos do tipo, né? Que a mesma coisa, isso aqui não é possível que vocês não vão ter pesadelo com isso hoje à noite, vocês vão dormir sonhando com incolumidade pública, qualquer pessoa e crime vago. E quanto ao elemento objetivo, como eu disse, né? Causar, a gente já vem trabalhando esse verbo, fazer acontecer. E a diferença, pessoal, que há entre desabamento e desmoronamento é que desabamento são obras do ser humano, né? Então, vocês devem se lembrar, né? São novos, né? São todos jovens, têm a memória muito boa. Alguns exemplos. Na obra daquele viaduto lá da Raul Barbosa, naquela avenida, fizeram um viaduto ali. Houve um desabamento do viaduto, inclusive com morte, né? Morreu 2 operários. Foi constatado que não houve sequer culpa, né? Então, a gente tem a forma culposa. Outro caso, ali no Meireles, também, mais ou menos na mesma época, estava havendo uma obra na varanda de um apartamento, e a varanda desabou, né? Em cima da varanda do apartamento de baixo. Então, são exemplos de desabamento. E aí, pode haver a forma culposa? Pode, porque, por exemplo, quando a gente tem exercício de arte, ofício ou profissão, a gente tem uma das formas de culpa, né, que é a imperícia, né, por exemplo, na falta de um escoramento, ou no cálculo estrutural que foi feito errado. Por exemplo, no caso do viaduto, se tivesse sido o cálculo estrutural, né, obviamente o engenheiro iria responder. Isso bem mais... Outro exemplo aqui em Fortaleza, na época que estavam construindo aquele shopping na Via Menezes, o Norte Shopping, tem um edifício garagem atrás, que quando estava no segundo piso, o segundo piso desabou. Eu acho que houve até morte também. Então, são exemplos de desabamento. Já desmoronamento, pessoal, não é de obra
construída pelo ser humano, né? Então, seria ruído terreno, massa de terra, uma rocha, né? Mas, obviamente, que isso tem que ser causado por um ser humano, né? Obviamente, não vai se impor responsabilidade objetiva. É certo que a gente pode imaginar o seguinte, por exemplo, todo ano, sem falta, na época de chuvas ali no Rio de Janeiro, a gente ouve falar, desmoronou o morro, foi não sei quantas casas, morro abaixo, morreu pessoa. Será que a gente não pode atribuir uma omissão, né, ao poder público? A meu ver, sim, né? Certo? Porque é algo que não é imprevisível, é algo que é previsto. Tanto é que todo ano ocorre. Assim como também a questão de alagamento, né? Será que a cidade de Fortaleza, quando cai uma neblina, né, um sereno, que ela inunda, será que não é uma omissão do poder público? Isso não é previsível? Então, fiquem atentos só aí, essa questão do que é desabar, desmoronar. Obviamente, isso não traz nenhuma diferença para a tipificação da conduta, mas é bom a gente saber. Enquanto ao elemento subjetivo, não temos finalidade específica. Pouco importa, né, o porquê da conduta. Mas temos também a modalidade culposa. É crime de perigo concreto, certo? E quanto a ação penal, todos são de ação penal pública incondicionada. Observando que também vai se aplicar aqui o artigo 258, a qualificadora pelo resultado. Pessoal, eu vou dar uma parada aqui para que vocês digitem a matrícula de vocês. A gente começa do último tipo penal incriminador desse capítulo na próxima aula, que seria o 257. Digitem a matrícula, quando terminar aquele momento livre, né, que eu paro a gravação e vocês podem perguntar o que quiser. Vamos lá, pessoal.